Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos e amados irmãos, reagindo aqui a um vídeo do pastor Elias Soares, um pastor adventista do sétimo dia, coloquei até aí, ainda bem que ele não falou do Espírito Santo, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável. Nem neste mundo é perdoado, nem no mundo vindouro. Então, não tem perdão. Quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão. Jesus disse que quem blasfemasse contra o Pai, contra o Filho, teria perdão. Mas quem blasfemasse contra o Espírito Santo não teria perdão, não seria perdoado, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Ou seja, é um pecado que gera morte, como diz São João Batista, ou São João Evangelista. São João Evangelista, nas suas cartas, vai dizer que existe um pecado que gera morte. E por esse pecado não se deve orar. Então, ele vai falar aí sobre Jesus. Tudo que ele diz aí, tudo que ele inventa, tudo que ele cria aí nesse vídeo, esse curto vídeo, tudo que ele cria, que ele inventa, é para defender outra heresia que tem dentro do adventismo. Mas vou deixar você ouvir aí o que ele fala. Depois eu vou pausar o vídeo, faço a minha explicação e depois solto o vídeo de novo para você ver. Vamos falar apenas de Deus Filho. Deus Espírito Santo eu falo numa outra oportunidade. Jesus é Deus Pai de uma maneira revelada. Mas calma, não são dois deuses, mas também não são dois seres, não, é também apenas um ser disfarçado. Deus continuou na sua forma de Deus Pai. E a segunda pessoa dessa divindade assumiu uma forma limitada, a forma de um anjo. E a segunda pessoa dessa divindade assumiu uma forma limitada, a forma de um anjo. Você é doido? Então o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, era Deus na forma de um anjo. Por que Deus teve que assumir a forma de um anjo? Para que as outras criaturas pudessem entendê-lo. Então Miguel é Deus com o rosto. A segunda pessoa da divindade resolveu assumir a forma de um anjo. Vamos falar. Então aí a gente para, né? Então veja. Ele está dizendo que Deus Pai é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a segunda pessoa da divindade. Até aí nós concordamos que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, Jesus não é Deus Pai. Não. Jesus é divino, como o Pai. Porém, Jesus não é Deus Pai, que tomou uma forma, que assumiu um rosto. Veja, Jesus é uma pessoa, Deus Pai é outra pessoa, a divindade é única, é uma só. Porém, as hipóstase, ou seja, as pessoas são distintas umas das outras. O Catecismo da Igreja Católica deixa isso muito claro. Veja, São João, escrevendo o seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Então veja, São João está dizendo que o Verbo é Deus, porque tem a divindade, a mesma natureza, a mesma substância do Pai. Porém, esse Verbo estava com o Pai, ou seja, logo ele é outra hipóstase, ou seja, outra pessoa. Então ele não é o Pai que toma um rosto. Versículo 14 de São João, capítulo 1, versículo 14, vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o Filho, Jesus Cristo, o Verbo eterno, se fez carne. Não tem lugar nenhum no mundo, ou melhor, não tem lugar nenhum na Bíblia que diga que ele se fez anjo, ele se fez carne, ele se fez homem. Ele não se fez anjo, muito menos para que as pessoas pudessem compreendê-lo. Não tem como compreender Jesus na sua plenitude. Por quê? Porque Jesus é divino. O que nós conhecemos de Jesus é o que ele quis revelar, como também o próprio Jesus, no versículo 18 do mesmo capítulo 1 do Evangelho de São João, quis revelar algo do Pai, quis revelar algo sobre o Pai. E nós conhecemos o que ele quis revelar. Veja, ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Então, Jesus revelou o Pai para nós. Claro que não na sua plenitude. Nós, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, São Paulo diz que hoje nós conhecemos de maneira limitada. Mas chegará um tempo em que o que é limitado deixará de existir e nós passaremos a conhecer plenamente como nós somos conhecidos. Ou seja, isso só vai acontecer na eternidade. Então, tudo que nós sabemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo está limitado esse conhecimento. Até mesmo porque o livro do Deuteronômio, não sei se é 28, 29 ou se é 29, 28, vai dizer lá que o que Deus revelou é para os homens e os seus filhos. E o que Deus manteve oculto a Deus pertence, não pertence aos homens, não é para os homens. Então, por que o Rodrigo Silva aí cria essa ideia de que Jesus se fez arcanjo, se fez anjo para que as outras pessoas o compreendessem? Por que ele faz porque ele coloca essa ideia, essa possibilidade de que o Filho eterno, ao invés de se fazer homem, se fez anjo primeiramente? Por quê? Porque eles, os adventistas do sétimo dia, eles acreditam em uma doutrina errônea que todo o cristianismo, em toda a sua história, foi contra, que é a mortalidade da alma. Eles são chamados de mortalistas. Os adventistas do sétimo dia e outra seita pior ainda, que é os testemunhas de Jeová. São esses que acreditam na mortalidade da alma. E mais alguns tantos aí, né, que não tem tanta relevância. E por que ele está dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel? Porque para defender a mortalidade da alma, lá no capítulo 17 de São Mateus capítulo 17, lá fala de Jesus sendo transfigurado diante dos seus 3 apóstolos, né? Na transfiguração, Mateus 17, Jesus transfigurado diante dos seus apóstolos. Quem aparece conversando com Jesus sobre a morte de Jesus, né? É isso que São Lucas vai revelar para nós. Quem aparece lá? Aparece 2 pessoas. Aparece Elias, o profeta Elias, e aparece também Moisés conversando com Jesus. Elias foi assunto aos céus, foi arrebatado aos céus numa carruagem de fogo com cavalos de fogo. Então ele foi levado com vida, né? Ele subiu aos céus com vida, Elias. Já Moisés, o livro do Deuteronômio, no capítulo 24, se não estou enganado, que é o... não, 24 não. Não lembro agora. O último capítulo do Deuteronômio, você lê aí o último capítulo do Deuteronômio, vai mostrar lá que Moisés morreu. E se Moisés morreu e ele aparece, né, o seu corpo foi sepultado pelo próprio Deus, assim é dito. Se Moisés morreu e foi sepultado, logo
ainda não tinha acontecido a ressurreição universal, ou seja, todos os homens não tinham ressuscitado ainda. Até mesmo porque Jesus é, como diz São Paulo, o primogênito, né, dos mortos, ou seja, aquele que ressuscita, é o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer. Mas para sustentar a mortalidade da alma e a impossibilidade da alma, né, espiritual de Moisés aparecer na transfiguração, o que é que acontece? Eles vão fazer eles vão criar outra heresia. A heresia de que Jesus e o arcanjo Miguel são as mesmas pessoas, porque lá em Judas, capítulo 9, ou melhor, versículo 9, Judas só tem um capítulo, no versículo 9 de Judas é dito o seguinte: ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente que o próprio Senhor te repreenda. Então, aqui você substitui, segundo eles, Jesus pelo arcanjo Miguel. Ou você você substitui o arcanjo Miguel por Jesus, porque ele vai dizer que o arcanjo Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Então, logo eles vão dizer que aqui, mesmo que não fale disso, eles vão dizer que aqui, nessa disputa do arcanjo Miguel, que é Jesus para os adventistas, nessa disputa aqui, o arcanjo Miguel ressuscita Jesus. Ou melhor, ressuscita Moisés. Então, o arcanjo Miguel, que supostamente para os adventistas, né, é Jesus ressuscita Moisés e somente por esse motivo Moisés consegue aparecer lá no Monte da Transfiguração. Meus amados irmãos, você vê que para sustentar uma heresia, toda a economia da salvação, todo o projeto da salvação, ele é destruído, completamente destruído. E isso aqui não é possível que as pessoas vejam isso e continuem acreditando nessas pessoas, naqueles a quem Jesus chamou de falsos mestres, falsos profetas, a quem Pedro disse que viriam lobos travestidos de ovelhas, travestidos de pastores, mas que iriam arrebatar inúmeras pessoas, inúmeras ovelhas do rebanho. Veja, vou saltar de novo para você ver o que ele está dizendo aqui, as aberrações, e depois eu falo um pouco sobre o que é o dogma da Santíssima Trindade. Apenas de Deus Filho. Deus Espírito Santo eu falo numa outra oportunidade. Jesus é Deus Pai de uma maneira revelada. Mas calma, não são dois deuses. Ele está dizendo aqui que Jesus é Deus Pai, ou seja, ele nega também a Trindade. Ele está dizendo que Jesus é Deus Pai. Veja que blasfêmia. Aí ele vai dizer que não é dois deuses. Até aí eu concordo que não é dois deuses. São duas hipóstase, ou seja, duas pessoas. Mas também não são dois seres. Não, é também apenas um ser disfarçado. Deus continuou na sua forma de Deus Pai. E a segunda pessoa dessa divindade assumiu uma forma limitada, a forma de um anjo. E a segunda pessoa dessa divindade assumiu uma forma limitada, a forma de um anjo. Você é doido? Então o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, era Deus na forma de um anjo. Por que Deus teve que assumir a forma de um anjo? Para que as outras criaturas pudessem entendê-lo. Então Miguel é Deus com o rosto. A segunda pessoa da divindade resolveu assumir a forma de um anjo. Meus irmãos, isso aqui é terrível. Mas vamos lá. Vamos lá o que é que a igreja vai explicar sobre o dogma da Santíssima Trindade. Claro que é um grandioso mistério. O que a igreja explica, o que a igreja ensina, é aquilo que é possível a razão humana compreender da divindade. Só que a razão humana é limitada. E por isso nós não conseguimos abarcar tudo que é o mistério da divindade. Porque senão, do contrário, Deus deixaria de ser Deus. E quem seria Deus era o homem. Se o homem compreendesse tudo sobre a divindade, sobre a Trindade,
sobre a relação entre as pessoas da Trindade, né? Então seria o homem é quem seria Deus e não Deus que seria Deus. Mas vamos lá, o que é que a igreja explica, né? Catecismo 255, parágrafo 255. A igreja utiliza o termo substância, traduzido também às vezes por essência ou por natureza, para designar o ser divino em sua unidade. Então, quando se fala que Jesus é Deus, está se falando que ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Ou seja, que ele tem a mesma substância, a mesma essência ou a mesma natureza. Falando de Jesus, o mesmo vale para o Pai e para o Espírito Santo. O termo pessoa ou hipóstase, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em sua distinção real entre si. Então eles são distintos, eles são diferentes, mas diferentes em quê? Não em divindade, não em substância, não em essência, não em natureza. Eles são distintos em hipóstase, ou seja, em pessoa. E a igreja usa também o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles, veja, e o termo relação para designar o fato de a distinção entre eles residir na referência de uns aos outros. Então, essa palavra relação mostra que, mesmo diferente em hipóstase, ou seja, em pessoas, eles residem um no outro, está todo um no outro. Um está todo no outro, com relação. A relação entre as pessoas, né, está uma unida à outra. Né? Mas vamos lá. A Trindade é una. Parágrafo 253 do Catecismo. Quero gastar um pouco mais de tempo aqui porque isso é importante, né? Porque existem inúmeras igrejas protestantes já no Brasil que dizem que não existe a Trindade, mas que diz que existe uma só pessoa na divindade, o Pai, que se revelou na criação, depois que o próprio Pai se encarnou, né? E o céu, podemos assim dizer, ficou vazio e se revelou como Filho Redentor, e o Espírito Santo só veio porque Jesus disse que se ele não subisse, o Espírito Santo não viria. Por quê? Porque vão dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus, que depois que subiu aos céus, voltou em espírito de novo. Ou seja, vão dizer que não existe a Trindade, mas que existe só uma pessoa que se manifestou em 3 tempos distintos. Um foi a era do Pai, uma foi a era do Filho e outra é agora a era do Espírito. Isso também é heresia, né? Então veja, 253 do Catecismo. A Trindade é una. Não professamos 3 deuses, mas um só Deus em 3 pessoas, 3 hipóstase. A Trindade consubstancial. A Trindade consubstancial, ou seja, que tem a mesma substância. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, a mesma natureza, a mesma essência, ou seja, a mesma divindade. As pessoas divinas não dividem entre si a única divindade, mas cada uma delas é Deus por inteiro. O Pai é aquilo que é o Filho. O Filho é aquilo que é o Pai. O Espírito Santo é aquilo que são o Pai e o Filho. Isto é, um só Deus por natureza. Cada uma das 3 pessoas é esta realidade, isto é, a substância, a essência ou a natureza divina. Vejam que explicação perfeita, né? Parágrafo 254. As pessoas divinas são realmente distintas entre si. Deus é único em divindade, mas não solitário como pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo. Não são simplesmente nomes que designam modalidades do ser divino, pois são realmente distintos entre si.
Aquele que é o Pai não é o Filho como pessoa, e aquele que é o Filho não é o Pai como pessoa, nem o Espírito Santo é aquele que é o Pai ou o Filho como pessoa. Como divindade é a mesma coisa, mas como pessoas são distintos. São distintos entre si por suas relações de origem. É o Pai que gera o Filho. Veja, é o Pai que gera. O Filho que é gerado. O Espírito Santo que procede, né? Tanto do Pai como do Filho. A unidade divina é trina. Continuando, parágrafo 255. As pessoas divinas são relativas umas às outras, por não dividir a unidade divina. A distinção real das pessoas entre si reside unicamente nas relações que as referem umas às outras. Nos nomes relativos das pessoas, o Pai é referido ao Filho, o Filho ao Pai, o Espírito Santo aos dois, quando se fala dessas três pessoas considerando as relações. Crê-se, todavia, em uma só natureza ou substância ou essência, pois tudo é uno neles, lá onde não se encontra a oposição de relação. Então, eles se relacionam, né? E não há oposição, né? Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. O Espírito Santo todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Aos catecúmenos de Constantinopla, São Gregório Nazianzeno, denominado também o teólogo, confia o seguinte resumo da fé trinitária. Veja que isso é muito importante e eu concluo o vídeo. Antes de todas as coisas, conservai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me fez suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje. É por ela que daqui a pouco vou mergulhar-vos na água e vos tirar dela no batismo. Ide por todo o mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu vos-la dou como companheira e dona de toda a vossa vida. Dou-vos uma só divindade e poder, que existe una nos três e que contém os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza ou essência, sem grau superior que eleve ou grau inferior que rebaixe. A infinita connaturalidade é de três infinitos, cada um considerado em si mesmo é Deus, todo inteiro. Deus, os três considerados juntos. Nem comecei a pensar na unidade, e a Trindade me banha em seu esplendor. Nem comecei a pensar na Trindade, e a unidade toma conta de mim. Então, meus amados irmãos, essa ideia de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa, e ainda mais que Jesus e o Pai, ou melhor, que Jesus é o Arcanjo Miguel, isso são coisas blasfemas, né, para tentar justificar
outra heresia, que é a heresia da mortalidade da alma. Ou seja, por causa de uma heresia, todo o edifício da salvação é ruído, é destruído, é jogado no lixo. E isso, meus irmãos, nós não podemos aceitar, nós não podemos admitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.